Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Parece que estou um pouco atrasado em relação à liturgia, mas resolvi fazer esse vídeo, ainda há tempo, digamos assim, sobre o batismo do Senhor. Então, não é tão focado na interpretação da liturgia, mas do próprio símbolo do Evangelho, certo? O episódio do batismo de Jesus é um episódio muito conhecido, certo? Então não vou ler o texto aqui, mas vocês sabem, né, do momento em que Jesus vai ao Rio Jordão, João Batista, né, meio que se recusa a batizar porque ele reconhece a grandeza de Jesus. Jesus mesmo assim se submete ao batismo de João, e aí vem, né, quando Jesus sobe das águas, aquela voz do céu, o Espírito pairando sobre Jesus como uma pomba, né, e a voz de Deus dizendo: "Este é meu Filho muito amado, em quem pus o meu agrado." O que esta imagem, este recorte do Evangelho tem de significado para nós? É muito comum ouvir por aí a analogia deste episódio com o dilúvio, certo? Que tem a pomba lá, com Noé, etc, né? Sim, tudo isso faz sentido. Mas tem mais coisas aí, certo? E é por isso que eu resolvi gravar o vídeo, né? Existe um paralelo, não só do Gênesis, em relação, né, ao dilúvio, mas desde o princípio da criação, e também do Êxodo, com Moisés e o faraó e Jesus Cristo. Quais são esses paralelos? Quando Jesus desce às águas e quando ele sobe, o Espírito está pairando sobre ele, né? Esse ato de pairar, né, da pomba ficar pairando, é uma capacidade que nem todas as aves têm. Eu não sei dizer se alguma outra ave tem, mas eu sei que é uma capacidade rara, que é o fato do pombo conseguir voar parado, certo? As pombas têm essa capacidade de voar parada, acelerar a batida, né, das asas e ficar voando sem sair do lugar. Esse é o pairar. Então o Espírito de Deus assumiu a forma de pomba, certo? E pairou sobre a cabeça de Jesus. Aqui nós temos inúmeros símbolos para decifrar, digamos assim, para dar o significado, mas vamos focar apenas nessas imagens que eu falei: Gênesis, Êxodo e o Evangelho. Quando o Espírito de Deus paira sobre as águas, no livro do Gênesis, está querendo dizer que, primeiro, no princípio, a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo, quer dizer, não havia nem forma nem matéria, certo? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quer dizer, que a vida de Deus, não só o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, sim, é uma referência à Trindade, só que não é só isso. A vida de Deus. O Deus Trindade se manifestava pairando sobre as águas, quer dizer, voando parado sobre as águas, sobre aquilo que é maleável, tá? Então, no Evangelho, existe essa referência da criação, da vida de Deus, certo? Do Espírito de Deus, não só a Trindade, o Pai que diz, o Filho que é batizado e o Espírito que paira sobre as águas, né? Que paira sobre ele. Tem a Trindade ali presente. Mas é mais do que isso. A Trindade está falando de como ela age, certo? Então, essa vida de Deus, a vida do próprio Deus, paira sobre a maleabilidade. Não está apenas no mundo fixo, com os pés de Cristo no chão, certo? Não está no céu somente como a voz do Pai, mas também paira sobre as águas. Abarca as três dimensões, certo? A fixidez, a rigidez, certo? A maleabilidade e o total não manifestado, que é o céu. As três dimensões. Então, o Gênesis e o Evangelho. O Evangelho está recriando a realidade. Está recriando. Porque quando o Espírito paira, não havia, né? A terra estava sem forma e vazia. Então, sem matéria e sem forma. As trevas cobriam o abismo, certo? Não havia nada. E quando Cristo é batizado, o que está acontecendo? Não havia nada? A terra estava sem forma e vazia? Não, mas os corações sim. Os corações sim. Então Cristo vem fazer novas todas as coisas. Cristo é o Verbo, é a voz do Pai. É o Verbo Criador, o faça-se. O poder de Deus que vem recriar toda a realidade.
Não criar uma nova realidade, mas a partir desta, consertá-la, corrigi-la, certo? E a referência ao livro do Êxodo. No livro do Êxodo, nós encontramos uma disputa entre o faraó, que é o símbolo do tentador, né, de Satanás, aquele que aprisiona as almas pelo pecado, e de Moisés, que é o libertador. E Moisés, ele é um personagem das Sagradas Escrituras muito ligado às águas. A própria palavra Moisés significa tirado das águas, né? Que ele teve aquela história lá da cestinha e tal, que foi até a filha do faraó, certo? Nas águas. Depois tem toda a manifestação do poder de Deus nas águas, transformando o rio em sangue. Ele tira a água da pedra, né? Ele divide o mar. Enfim, inúmeras coisas Moisés é capaz de fazer, né? Inúmeros portentos, mas muitos deles estão ligados às águas, certo? Tanto que quando, na transfiguração do Senhor, que eu posso também, quando estiver mais perto, fazer um vídeo, né, comentando, aparecem do lado de Jesus Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Moisés está ligado às águas, Elias está ligado ao fogo. Elias é a ascensão, Moisés é a descida, certo? Enfim, né, tem umas coisas interessantes assim para a gente analisar depois. Então Moisés é esse personagem ligado às águas. E por que o faraó? Porque o faraó, quando ele assume o trono na cultura egípcia, ele é admitido como uma divindade, como filho de uma divindade. E eu vi em algum lugar, eu tentei até procurar aqui na coleção aqui do Egito e tal, mas eu não risquei, então não deu para trazer a referência direta para vocês aqui. Mas eu acho que foi nessa coleção aí, certo? Que acima do trono dos faraós tinha uma inscrição, né, que provavelmente queria significar algo como as palavras de Deus no Evangelho. Este é o meu filho amado. Né? Porque o faraó, ele é filho das divindades, né? Ele é filho de Ra. Só que o faraó, ele é divinizado quando ele assume o trono. Ele não tem uma natureza divina, certo? Para a cultura egípcia, ele é divinizado. Então os faraós são cultuados como deuses vivos, mas a gente sabe que eles também sabiam que eles não eram nada divinos, que eles não tinham poder de verdade. Havia essa crença que girava em torno do rei, né, do faraó, mas como a admissão, como a apoteose, ele foi transformado em Deus, ele foi tornado divino por causa da função que ele estava assumindo, certo? Então ele era adotado por Ra. Aqui com Cristo acontece uma referência, digamos assim, um paralelo entre essa realidade e a cultura egípcia, só que como uma revelação, tal como a gente tem visto aí no Depósito da Fé, né? O que é uma mitologia revelada, certo? Como uma revelação, como uma realidade que a mitologia e a inteligência humana seriam incapazes de pensar, de compreender sozinhos, sem a própria revelação divina, que é o fato de Cristo ser verdadeiramente Filho de Deus. Cristo não foi adotado, não houve uma apoteose, um momento em que ele foi divinizado, que ele tomou consciência de que era Deus. Não. Ele era Deus desde o momento da concepção. Ele é Deus. Antes que Abraão fosse, eu sou, disse o próprio Jesus. Ele é Deus mesmo antes de Abraão. Ele é Deus desde o momento em que o Espírito pairava sobre as águas, desde o momento em que a terra era sem forma e vazia, desde sempre. Cristo foi gerado, não criado. Cristo não passou a existir em algum momento, não. Ele é gerado pelo Pai, esse é o mistério da Trindade, né, que nós cremos, nós professamos no Credo Niceno. Né? Ele é gerado pelo Pai, por isso que ele é filho, mas ele é incriado, ele não foi criado. Certo? A humanidade de Cristo, sim, foi criada a partir do momento da concepção. Ele foi gerado no ventre de Maria. A humanidade de Cristo, mas a divindade não. Certo? E a personalidade, a pessoa de Jesus, ela é as duas naturezas. É humano e divino. Certo? Sendo assim, Cristo, ele é como um faraó, porque ele é ele é filho da divindade, ele é rei, certo? Ele estava admitido no seu trono este que não pertence a este mundo, mas que domina sobre este mundo. Por quê? Porque tem aquela cena do filme do Rei Leão, não sei se vocês vão se lembrar, em que Mufasa está mostrando para Simba o reino. E ele diz assim, olha Simba, tudo que o sol toca é o meu reino. Tudo que o sol toca.
né? Não tem definição melhor do que essa, para a gente compreender aqui. Então, tudo que os olhos de Deus tocam é o seu reino, certo? É o seu reino. O seu reino não está neste mundo, porque a pedra do reino de Mufasa não estava em qualquer lugar, né, da savana. Tinha um local específico, tá? A pedra do reino. Cristo está sentado à direita do Pai. O reino de Deus não é deste mundo, pertence à realidade cósmica do céu, do paraíso, certo? Só que, na compreensão do homem antigo, do homem das Sagradas Escrituras, né, do tempo das Sagradas Escrituras, e compreensão essa que se estende a nós, não como a cosmografia do universo, mas como a realidade, é que o céu está acima do mundo material. Então, acima da esfera dos planetas, acima da esfera das estrelas, está o céu, está onde Deus habita. E isso quer dizer que Deus habita toda a realidade do lado de fora. Ele abarca, certo? Ele abarca. E o que abarca domina o que está dentro, o que está embaixo, certo? Não significa absolutamente que o céu, né, é uma extensão e a gente pode chegar lá, né, indo pelo espaço. Não, não é essa a lógica, certo? Não é essa cosmografia mesmo. Mas é uma cosmologia, é um símbolo, tá, de que a realidade do céu, a realidade de Deus abarca a realidade material. Mesmo o reino de Deus não sendo deste mundo, o sol toca este mundo. O sol de Deus, os olhos de Deus tocam este mundo. Logo, Cristo, como um faraó, digamos assim, ele domina também esse mundo. Certo? Ele domina também esse mundo. E aí essa realidade. E qual é o paralelo com Moisés? Evidente que Cristo é aquele que veio nos libertar do pecado, que veio nos libertar de Satanás, que veio nos libertar da morte, como Moisés, certo? Passando-nos pelas águas do Mar Vermelho, do batismo, a pé enxuto. A gente atravessa as águas e quem morre, né, é o lado ruim, é o lado do faraó. Em nós é assim quando somos batizados. Morre o homem velho, morre o pecado original e os pecados que foram cometidos até o dia do batismo, seja um adulto, né, no caso de um adulto, e nasce um homem novo. Nasce o povo que precisa peregrinar no deserto. Peregrinar no deserto assim como Cristo, depois do batismo, foi para o deserto. Tá? Mas não é só isso, tem algo mais. Moisés está ligado às águas. Moisés realizou portentos inúmeros, só que muitos destes foram com água. Significa que ele tem uma ligação com as águas. O seu próprio nome diz isso. Moisés foi tirado das águas. E Cristo foi tirado das águas no momento do seu batismo. Quando Cristo sobe o Rio Jordão, porque o batismo na época não era uma imersão, o corpo todo entrava na água e saía. Algumas culturas ainda mantêm esse rito no batismo, no sacramento do batismo, né, na celebração, porque a partir de Cristo, aquilo que era um gesto de purificação apenas, né, um sinal de conversão, se torna um sacramento, se torna o quê? Um mistério, uma ação divina, certo? E o batismo que Cristo opera nos sacramentos é algo muito diferente daquilo que João Batista realizava, né? E aí quando Jesus vai dizer assim, quem crê e for batizado, ele está falando do sacramento do batismo. E ele não está falando só do sacramento, ele está falando de que é preciso ter fé e é preciso ter prática de religião, tá? Que o batismo, né, sendo um sacramento, um ato ritual que abre as portas para os outros sacramentos, se torna, né, o símbolo de um gesto ritual de prática de religião que a pessoa inicia e deve permanecer exercendo, deve continuar, certo? Tá. Mas então, batismo era apenas esse mergulho nas águas, essa imersão, essa lavagem, né? Esse momento de lavar, de purificar, tá? Por isso que era um sinal de conversão. Aqueles que foram lavados nas águas, agora se vestem de sacos como João, né? E querem mudar de vida, querem se converter. Só que com Cristo acontece, né, a realidade plena do que era apenas um símbolo, do que era apenas um sinal, um tipo, certo? E, portanto, Cristo é aquele que domina as águas. Cristo é o novo Moisés, que quando sobe das águas, que quando é tirado das águas, ele domina todas as águas. Moisés transformava a água em sangue. Moisés tirava a água da pedra. Moisés dividiu o mar. Cristo é aquele que transforma a água em sangue. Não diretamente, mas transforma a água em vinho. Transforma o vinho em sangue. E seu próprio sangue. Cristo é aquele que
ordena aos mares: silêncio, cala-te. As águas obedecem à voz de Jesus. Cristo é aquele que caminha sobre as águas. Mais do que atravessar o mar vermelho a pé enxuto, é molhar os seus pés e somente os pés, andando sobre as águas. É o que Cristo faz, é o que Cristo realiza. Ele anda sobre as águas. Ele tem controle, ele tem domínio sobre as águas, sobre a força cósmica das águas, que é o Leviatã. No livro do profeta Isaías, existe uma passagem, se não me engano, no capítulo 27, que diz, né, que Deus vai vencer o Leviatã com sua espada, sua grande espada afiada. É a força das águas, que Cristo tem domínio, que Cristo controla, que está sob as suas mãos, certo? E é aquele que se utiliza de água também para lavar os pés dos discípulos como gesto de adesão daqueles apóstolos à vida divina. Não é um gesto de adesão para o seu ministério pastoral ali. Não é isso. Quando Jesus diz, não terás parte comigo se eu não te lavar os pés, parte com Cristo, eles já estavam tendo, de certa forma. Estavam há 3 anos com Jesus. Não terás parte comigo significa que você não vai participar da minha vida, da vida divina. Não será salvo se não receber a infusão da graça pelas águas. Pelas águas. Pelas águas. Então Cristo lava os pés, como quem lava as almas dos apóstolos. Deus infunde a graça através das águas. As águas se tornaram sagradas e permanecem como sacramentais para nós hoje, né? Quando nós fazemos o uso de água benta, né, em casa, né, nos rituais, né, no rito do batismo, nas celebrações festivas, solenes, em que o sacerdote asperge o povo com água benta, né, abençoa os ramos no domingo de Ramos, etc. Né, renova o nosso batismo na vigília pascal. Enfim, as águas elas se tornaram algo sagrado para nós, se tornaram sacramental, certo? Algo que é sagrado, que é separado. Não é uma coisa qualquer. Essa é a força de Cristo. Essa é a força do batismo de Cristo. Não só a força de uma nova arca, certo? É também. Não só a manifestação da Trindade, é isso também. Mas, além de tudo isso, existe esse gesto do Cristo que vem recriar as coisas com o Espírito que paira sobre a maleabilidade do mundo, certo? Cristo que vem recriar a terra sem forma e vazia dos nossos corações, certo? O abismo cheio de trevas da nossa consciência. E é o novo faraó, o filho muito amado do Pai, não adotado por Deus, mas filho legítimo, autêntico, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que tem poder sobre o céu e a terra. E também como um novo Moisés, que tirado das águas, domina todas elas. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe de cumprir a liturgia daqui do YouTube, né? Que é curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe aí um comentário, né? O que você achou desse vídeo, o que você gostaria que eu comentasse aqui no canal também, tá? De simbolismo cristão, das Sagradas Escrituras ou qualquer coisa, né, do gênero, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.